E agora a gente vai passar a palavra para o Andrei Soares de Lon Soares. O Andrei, ele é bacharel em jornalismo, especialista em gestão da política pública de direitos humanos, mestre em literatura comparada e mestre em governança e desenvolvimento pela ENAP, especialista em políticas públicas e gestão governamental. Atualmente é assessor na Subsecretaria de Emprego no Ministério do Trabalho e Previdência. Então, com a palavra, por favor, Andrei. Obrigado, Ângelo. Eu vou falar aqui na câmera um pouquinho, rapidinho, depois eu vou fazer uma apresentação. Só queria mostrar meu rosto aqui para quem quiser ver. Para mim é uma honra estar aqui apresentando. Eu também vou falar muito de dados sobre pessoas com deficiência, que nós temos sobre o mercado de trabalho disponíveis hoje. Também é uma honra para mim seguir a Maíra. Maíra é uma colega, uma parceira, aí eu não a conheço pessoalmente, mas a gente troca informação, dado, etc., já faz, acho que um ano e pouco que a gente troca muita informação, como é que roda esse dado, como é que produz aquele dado, então ela para mim, foi uma honra segui-la. Eu vou tentar compartilhar agora o meu slide aqui. Bem, eu vou começar falando dos marcos legais da política da pessoa com deficiência naquilo que diz respeito à empregabilidade, né? Depois eu vou falar um pouco do mercado de trabalho da pessoa com deficiência em geral, e depois eu vou falar do papel da Rede Cine na inclusão e na promoção, na inclusão laboral da pessoa com deficiência e na promoção de uma maior empregabilidade para essa população. Eu vou pular esse primeiro slide aqui, que já foi coberto. Eu acho que a gente tem dois grandes marcos legais que definem as obrigações do Estado brasileiro no que diz respeito à promoção dos direitos da pessoa com deficiência em geral, especificamente o direito aqui ao trabalho e ao emprego. O primeiro é a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi incorporada à estrutura normativa brasileira com status de emenda constitucional, porque foi aprovado por uma maioria bem robusta lá, pelo Decreto 6949, em 2009. A Convenção dedica um artigo integralmente ao trabalho e emprego das pessoas com deficiência. E nesse artigo 27, ela explicita o direito das pessoas com deficiência ao trabalho, abre aspas, ao trabalho em igualdade de oportunidade com as demais. Ele também prevê que os Estados-membros vão promover a realização desses direitos por intermédio de medidas visando, entre outros objetivos, a proibição da discriminação baseada na deficiência, no que diz respeito a questões laborais, possibilitar o acesso a programas de orientação técnica e profissional, promover oportunidades de emprego e ascensão profissional, assegurar adaptações razoáveis no local de trabalho. A Maíra falou muito das barreiras que a pessoa com deficiência encontra no mundo do trabalho, né? Essas barreiras, elas podem ser tanto físicas quanto, talvez as mais difíceis, inclusive, são as culturais, são uma pessoa, às vezes, do RH que vai pressupor uma impossibilidade quando não tem nenhum motivo empírico, não tem nenhuma visão do trabalho daquela pessoa, né? Para presumir esse tipo de impossibilidade, como a Maíra falou na experiência pessoal dela, que eu achei muito comovente. E, por fim, entre outros objetivos, os estados têm que promover a realização do direito à inclusão ao trabalho e ao emprego da população com deficiência, promovendo a aquisição de experiência de trabalho. Esses 5 pontos eu peguei porque são basicamente o negócio da Rede Cine. A gente vê que as obrigações jurídicas do Estado brasileiro são muito sobrepostas ao que a Rede Cine faz, né? E, nesse sentido, que eu espero demonstrar para vocês é que a Rede Cine é muito estratégica como um instrumento de realização dos direitos da população com deficiência ao emprego e ao trabalho.
O outro marco legal que eu acho fundamental é a LBI, né? Que é a Lei 13.146, de 2015, ela proíbe diferenças de remuneração por trabalho de igual valor, estabelecendo o direito à capacitação acessível. Então, ele também, o CIB cada vez mais tem esse pé na capacitação, então, mais uma vez, é algo que é da rede, que é da competência da rede. A LB estabelece que políticas públicas de trabalho e emprego devem, abre aspas, promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo do trabalho. Bem, o que a gente faz é promover esse acesso, né? E ele prevê ainda o dever do poder público em implementar serviços e programas completos de habilitação profissional e reabilitação profissional, para que a pessoa com deficiência possa ingressar, continuar ou retornar ao campo do trabalho. E, por fim, ele prescreve a colocação competitiva em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, da pessoa com deficiência. Agora eu vou falar um pouquinho do acesso das pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. Eu estou mostrando um gráfico agora, eu sei que tem pessoas com deficiência visual no público. O título do gráfico é Taxas de Ocupação, Desocupação e Saída da Força de Trabalho da População em Idade Ativa das Pessoas com Deficiência por condição de deficiência no Brasil em 2019. A fonte é PNS. Aqui, o que eu faço? Eu estou me perguntando qual é a situação laboral da população entre 16 e 54 anos, se mulher, e 16 e 59 anos, se homem. Por que essa idade? Porque essa idade da faixa de idade ativa da pessoa com deficiência. E eu estou comparando as pessoas com deficiência nessa faixa de idade com pessoas que não têm deficiência na mesma faixa de idade, que é uma faixa, mais uma vez, diferente para homens e mulheres, de forma a estar alinhado com o nosso padrão jurídico sobre o que é, digamos assim, o período laboral padrão da pessoa com deficiência. Uma pessoa sem deficiência, na população sem deficiência, nessa faixa etária, 70,6% estão ocupadas. Entre as pessoas com deficiência, 43,9%. A gente tem que lembrar lá a igualdade de condições. Então, a gente vê que a gente ainda tem um grande desafio aí, né? E quando a gente vai para uma subcategoria das pessoas com deficiência, que é a pessoa com deficiência severa, como é que eu defino deficiência severa? Todas aquelas funcionalidades que a Maíra descreveu, qualquer funcionalidade dessa no qual a pessoa fale, eu não consigo de forma nenhuma, se ela responde não consigo de forma nenhuma para qualquer dessas capacidades, eu considero como deficiência severa. O que a gente vê? Na população com deficiência severa, a taxa de ocupação é 18,8%, é muito baixa. Isso da população em idade laboral. 78,9% das pessoas com deficiência severa já saíram do mercado de trabalho, elas não estão na força de trabalho. E 45,6% das pessoas com deficiência moderada. Moderada, o que é moderada? O critério que eu uso para definir moderada é a pessoa que diz que ela tem alguma dificuldade para qualquer uma daquelas categorias, mas ela não diz que não consegue... ela tem muita dificuldade para qualquer uma daquelas categorias, mas ela não diz que ela não consegue de forma nenhuma para nenhuma das categorias. Então, enfim, 50,5% das pessoas com deficiência estão fora da força de trabalho, das pessoas com deficiência em idade laboral, contra 22% da população sem deficiência. Isso aqui a Maíra já mostrou para vocês, então eu também não vou discutir esse slide, que é um slide que trata da taxa de ocupação da população em idade ativa com deficiência. Agora, eu vou para outra base de dados. Que base de dados é essa? A base de dados que eu estou mostrando aqui é a RAIS. A RAIS é a Relação Anual de Informações Sociais. A PNAD ela é uma pesquisa amostral, e a PNS, a Pesquisa Nacional de Saúde, também é uma pesquisa amostral.
que isso significa? Os pesquisadores do IBGE, eles vão a campo, entrevistam algumas pessoas que são parte de um projeto amostral, de um plano amostral, e essas pessoas passam a representar a totalidade da população brasileira. Eles usam mecanismos estatísticos bem avançados para saber exatamente quem tem que ser entrevistado. Aqui, o que nós temos é um registro administrativo, é o dado que as próprias empresas e empregadores informam ao Ministério do Trabalho sobre empregabilidade. O que nós vemos? Em 31 de 2 de 2019, pouco mais de 523.431 pessoas com deficiência estavam empregadas no Brasil. Formalmente, como a RAIS é aquilo que é informado ao Ministério do Trabalho e Previdência, ele retrata só o mundo do emprego formal. Por isso, ele é significativamente menor do que o universo que ele tem é bem menor do que o que a PNS retrata, né? O que nós vemos? Dessas pessoas com deficiência que têm acesso que estão empregadas formalmente, o grupo que mais tem acesso é o grupo com deficiência física, um pouco mais de 235 mil. Depois a gente tem pessoas com deficiência auditiva, um pouco mais de quase 93 mil, visual, um pouco mais de 84 mil, e mental ou intelectual, menos de 47 mil. E aí, deficiência múltipla, realmente, um número muito baixo, menos de 9 mil pessoas empregadas e mais ou menos um pouco mais de 55 mil pessoas reabilitadas. Esse gráfico ele é um pouquinho complexo no início, mas ele é importante para mostrar onde as pessoas com deficiência estão empregadas. O que o eixo horizontal tem? Esse é um gráfico que mostra, no eixo horizontal, o tamanho da organização que emprega a pessoa com deficiência. E o número em preto é o número em milhares de pessoas com deficiência empregadas por organizações daquele tamanho. O que nós vemos? 139 mil pessoas com deficiência brasileira estavam trabalhando em 2019 em instituições com 1.000 ou mais empregados. Entre 250 e 999 empregados, a faixa, isso chega, mais ou menos, cada um deles, a 75 mil. Então, entre 250 e 999, você tem duas categorias aí, dá mais ou menos 150 mil pessoas empregadas. E aí, 94,3 mil pessoas com deficiência empregadas em organizações com entre 100 e 250 empregados, e aí, nas organizações menores, esses números caem agudamente. Em vermelho, é a porcentagem, esses númerozinhos em vermelho, a porcentagem da força de trabalho de cada organização dessas, que são pessoas com deficiência. O que isso mostra? Isso mostra que nenhum porte de organização chega a ter 2% da população dos seus funcionários como pessoas com deficiência. Isso está abaixo de todos os marcos jurídicos, isso é um problema recorrente, a gente tem a lei, mas a lei não se converte da forma esperada nesse processo de inclusão laboral, e isso mostra o tamanho do nosso desafio. A rigor, a gente não chega nem na metade do patamar mínimo lá de 5%, né? Aqui, em termos, isso aqui esse gráfico, essa tabela, ela basicamente só mostra a participação das pessoas com deficiência por grande grupo da CBO, né? O que nós vemos? Pessoas com deficiência têm maiores entradas nas funções de serviços administrativos, produção de bens e serviços industriais, trabalhadores de serviços, vendedores do comércio, loja, mercado. Esses são os únicos onde você tem mais de 1% da população empregada nessas ocupações
com deficiência. E os que a gente menos tem, a Raiz detectou só 339 pessoas empregadas em organizações militares, membros superiores, dirigentes de instituições estatais, públicas e privadas, também a gente vê menos, um pouco mais de 0,5%. O que isso mostra? Mostra que não é só uma questão de inclusão, mas também da qualidade do trabalho. Trabalhos mais estáveis, trabalhos que envolvem o serviço público, trabalhos que envolvem a alta direção de organizações, também tendem a ter menor presença de pessoas com deficiência. Vamos falar do nosso negócio aqui, né, que é a promoção da inclusão laboral das pessoas com deficiência pelo Cine. Eu estou mostrando agora uma tabela que mostra as pessoas com deficiência com cadastro ativo no Cine por ano, entre 2016 a 2020. Isso mostra o número total de pessoas com cadastro ativo em cada ano, que são pessoas com deficiência. E depois mostra a porcentagem do total de cadastros ativos que são referentes a pessoas com deficiência. Então, o que a gente vê? A gente vê que em 2016 a gente tem mais ou menos um pouco mais de 30 mil pessoas com deficiência com cadastro ativo na rede Cine. Isso representa menos de 1% do total. Esse número vai caindo, a gente teve aí um período de crise, 2017, a gente teve dois anos de retração econômica, teve a Covid, enfim, e esse número retrai, em geral, a gente, não só o número absoluto, como a participação das pessoas com deficiência no cadastro do Cine cai, e de forma que, no geral, na soma dos anos 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, o número total de cadastros ativos no Cine de pessoas com deficiência é um pouco menos de 1%. Mas a gente vai ver uma coisa bem interessante. Aqui, eu estou mostrando uma nova tabela, e essa tabela diz o número de pessoas com deficiência com cadastro ativado no Cine colocadas por ano, e a taxa de colocação. O que é a taxa de colocação? Eu coloco o número de colocados e o número dividido pelo número de ativados. Isso dá uma porcentagem. O que a gente vê? A gente vê que a taxa de colocação das pessoas com deficiência ela é muito alta no Cine. Isso revela uma vocação. Em 2016, de cada 4 pessoas que buscaram o Cine, que tinham deficiência, uma conseguiu emprego. Isso é um patamar muito alto. Em 2017, mais uma vez, a gente teve um processo aí de crise, né? 2017 isso cai em 2018, cai em 2019, 2020 com a pandemia cai ainda mais, mas o fundamental aqui, eu acho, e acho que fica muito claro, é que a rede Cine consegue taxas de colocação de pessoas com deficiência que são muito fora da curva e muito acima da sua média. Então, nós fazemos isso bem quando nós estamos organizados e quando a economia está ajudando mais, a gente consegue fazer isso muito bem. É uma rede que tem essa capacidade e tem bons resultados de inclusão laboral com pessoas com deficiência, Vou ainda nesse gráfico, só para fazer a comparação, as nossas taxas de inclusão de inserção e colocação da pessoa com deficiência, de colocação da pessoa com deficiência, ela varia, dependendo de escolaridade, coisa assim, ela vai variar entre 3 e 6 vezes mais a taxa da pessoa sem deficiência. Então, essa é uma vocação da rede. Aqui as taxas de colocação de pessoas com deficiência com cadastro ativo junto ao Cine, por tipo de deficiência. Aqui eu aglomerei 2016, 17, 18, 19 e 20, então são 5 anos. A gente vê que a taxa de pessoas com deficiência múltipla é bastante alta, 21,5. Deficiência física também tem uma taxa elevada, 17,8 das pessoas com deficiência física que se cadastraram junto ao Cine conseguiram algum tipo de colocação. Deficiência auditiva, 16,9.
Deficiência mental e intelectual é sempre um grande desafio, mas nem por ser um desafio é o que a gente deve não priorizar, né, que é 10,9%, e visual também 17,8%. No total, nesse período, 16,9% Deixa eu explicar esse indicador em um pouco mais de detalhe. O número de colocações, porque uma pessoa pode ser colocada mais do que uma vez, o número de colocações é 16,9% do número total de ativações no período. Essa é uma taxa bastante boa, e especialmente se você considera que em outros momentos a gente teve, nos últimos 2 anos, a gente teve um período muito difícil, né? Já chegando perto da conclusão, no que diz respeito à média, a taxa de colocação média entre 2016 e 2020 das pessoas com deficiência na rede Cine, o que nós vemos? Essa taxa, quando você olha por escolaridade, ela tem um pico entre pessoas com médio completo e superior incompleto, mais ou menos 1/5 das pessoas com ensino, um pouco mais de 1/5 das pessoas com ensino médio completo ou ensino superior incompleto, e que tinham alguma deficiência, que buscaram o Cine entre 2016 e 2020, tiveram uma colocação. Isso vocês veem em azul, vocês vão ver que o número, essa taxa de 4,1 e 4,5 para pessoas sem deficiência, né? E, no geral, mais uma vez, 16,9% das pessoas com deficiência que buscam o Cine conseguem uma colocação, contra 3,8% das pessoas sem deficiência. Então, o Cine claramente tem essa capacidade de colocar pessoas com deficiência, especialmente as de maior escolaridade. Se a gente olha as pessoas com deficiência com menos escolaridade, elas ainda têm uma taxa de colocação maior. Sem escolaridade nenhuma, as pessoas com deficiência 5,3% contra 2,8% das pessoas sem deficiência, mas a razão entre as duas taxas é menor. Essa razão vai aumentando de forma relativamente constante até chegar no médio completo, e aí, no superior completo e pós-completo, ela inclusive cai novamente. E aqui, em termos isso aqui apresenta a taxa de colocação das pessoas com deficiência com cadastro ativado junto ao Cine por unidade da federação nesse período. O que a gente vê? A gente vê o Ceará com 46,3%. Vocês têm que falar para a gente o que vocês fazem aí no Ceará, que realmente... Paraná, 28,4%. Mato Grosso do Sul, 27,5%, resultados muito impressionantes. Roraima, 25%. A média da rede Cine em geral é 16,9%, mas a gente vê uma variação regional considerável, né? E o que significa que a gente pode aprender muito, a rede pode aprender uns com os outros, né? Agora, os próximos 2 slides, que são os últimos, dizem respeito às vagas, ao tipo de vaga o tipo de vagas que são ofertadas pela rede Cine, e que porcentagem dessas vagas, quantas vagas ofertadas pela rede Cine por ano são vagas exclusivas e abertas a pessoas com deficiência. O que a gente vê? A gente vê uma tendência de queda no número de vagas exclusivas em 2020. Tivemos só 11.000 vagas exclusivas em 2020. A média sempre era entre 24 a 29 mil. E a gente vê que, em geral, nesses 5 anos, e somando exclusivos, vagas exclusivas, aí tem aquela vaga que aceita a pessoa com deficiência. Eu coloco aceita entre aspas, porque eu acho esse termo aceita é um pouquinho delicado, né? Mas, enfim, essas vagas que a gente tem, no total, 44,9% das vagas ofertadas na rede Cine nesse período
eram abertas à pessoa com deficiência. A gente vê uma tendência de aumento das vagas que não são exclusivas e que, abre aspas, aceitam pessoas com deficiência, e uma tendência de queda das vagas exclusivas. Essa tendência geral parece acompanhar essa redução na quantidade de pessoas com deficiência que a gente está conseguindo colocar. O que sugere que talvez a vaga exclusiva seja, sim, ainda uma estratégia interessante de inclusão dessa população. E aqui a gente vê a porcentagem de vagas ofertadas na rede Cine entre 2016 e 2020, que são abertas ou exclusivas a pessoas com deficiência, por UF. A gente vê que várias... o Acre, o Rio Grande do Norte, o Roraima, Paraná e Rondônia são as UFs que mais têm vagas ou exclusivas ou abertas a pessoas com deficiência. E tinha esquecido que tem mais um slide. E aqui é a média anual de vagas ofertadas na rede Cine entre 2016 e 2020, que são abertas ou exclusivas a pessoas com deficiência. A gente vê aqui o Paraná oferecendo, em média, 67 mil vagas, e foi exatamente, o número ficou redondo, em média, 67 mil vagas abertas ou exclusivas para pessoas com deficiência, seguido do Rio Grande do Sul, com quase 20 mil, Ceará, quase 16 mil, Minas Gerais, um pouco mais de 14 mil, São Paulo, um pouco mais de 13 mil, e aí as outras unidades da federação, cada uma fazendo o que pode aí nesse âmbito. E, enfim, é isso. O que eu espero deixar como conclusões? Primeiro, que o Estado brasileiro assumiu, tanto interna quanto externamente, vários compromissos para garantir às pessoas com deficiência o acesso ao trabalho em igualdade de oportunidades. Apesar de vários instrumentos normativos visando a promover a inclusão laboral dessas pessoas, ainda tem muito espaço para acelerar essa realização progressiva do direito delas ao emprego em igualdade de condições. A retração econômica dos anos 2015 e 2016 e a pandemia do Covid impactaram negativamente a inserção das pessoas com deficiência no mundo do trabalho, bem como a efetividade das políticas públicas de intermediação de mão de obra para essa população, mas o histórico elevado de taxa de colocação das pessoas com deficiência pela rede Cine, essa nossa vocação, ele também significa que a gente tem um papel crucial na inclusão laboral dessas pessoas e que a gente tem uma janela interessante agora com a retomada, o reaquecimento da economia global, de priorizar esse público, de realmente incluir muitas pessoas com deficiência nas nossas políticas de intermediação de mão de obra. É isso, gente. Obrigado pelo seu tempo. Me desculpem, eu acho que eu exagerei no tempo um pouco. Enfim, meu contato está aqui e eu fico à disposição para quaisquer dúvidas e comentários.